Pronto, meus irmãos, estamos aqui mais uma noite, né? Mais uma aula. Chegando aqui ao final do nosso livro de Hebreus. Esse mês nós estudamos a Epístola aos Hebreus e hoje a lição vai tratar no primeiro momento sobre a fé e depois o que nós chamamos dos conselhos gerais, né? Os conselhos que têm como finalidade nos exortar e nos ensinar. Então vamos lá. Eu acho que diante do tema fé, que é um tema que muito, né, nos interessa, eu acho que todos nós aqui conhecemos essa lista extensa, né, desses heróis da fé citados aqui em Hebreus 11. E a pergunta que fica é por quê, né? Por que Deus ele inspirou o escritor aos Hebreus para nos dar essa lista desses heróis da fé. Então, quando nós vamos ao capítulo, qualquer capítulo da Bíblia, nós precisamos compreender ou tentar compreender qual a tônica, qual é o centro da mensagem que o autor bíblico quer trabalhar com, a priori, com seus primeiros leitores, né? E, claro, como palavra de Deus, para nós também, né? Então, é muito importante isso. Então, o capítulo 11, ele mostra, principalmente, a importância da persistência. E o capítulo, ele nos traz a realidade, experiências de personagens, principalmente do Antigo Testamento, que mantiveram-se de pé mediante ou através da fé. Então, o grande segredo, agora ele está trabalhando a questão da perseguição, da dúvida, da dificuldade que aqueles irmãos hebreus têm, e o grande segredo para vencer aí o perigo da perseguição, da desistência, do desânimo e da falta de percepção é olhar para a galeria de tantos homens e mulheres do Antigo Testamento que foram vencedores pela prática da fé. E aí é uma coisa interessante, né, irmãos? Porque para nós, na maioria das vezes, nós concebemos a fé como algo apenas sentimental, que deve ficar no campo do sentimento, do sentir. Mas quando vamos para a Bíblia, percebemos que a fé não é para ser sentida. Eu sinto que estou com fé. Não, a fé é para ser praticada. Por isso que Jesus falou que não importa o tamanho, pode ser de um grão de mostarda, mas se a sua fé, se a minha fé for uma fé que está em movimento, ou seja, uma fé prática, ela pode dar muitos frutos, muitos ramos, como a mostarda, né? Que é um grãozinho pequeno, mas quando ela dá, vamos por assim dizer, o seu fruto, quando a sua semente frutifica, ela faz-se uma grande árvore, né? Então, a prática da fé nos leva a ter certeza de que aquilo que não vemos, né? Aquilo que não podemos ver é real e verdadeiro. Então, esse capítulo 11, principalmente nos chama para essa realidade, a realidade de viver a fé na prática. E aí, como que nós aprenderemos com quem? Aí o texto bíblico menciona grandes homens do passado, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, e todos eles viveram pela fé e morreram. Aí que é interessante, né? Quem aqui já ouviu aquele jargão? Quem tem promessa de Deus não morre. E aí, vocês concordam com isso? Isso não é totalmente correto, né? Por quê? Abel, Enoque, Noé, Abraão e outros que viveram pela fé, e a maioria dessa lista morreram
sem receber o que tinham sido prometido, o que veio a cumprir-se em Cristo. Porque o autor, ele está trabalhando aqui, principalmente alinhado com o capítulo 10, tá? Para eu entender o capítulo 11, eu preciso entender o capítulo 10 de Hebreus. O nosso problema é que nós fazemos a leitura isolada do capítulo 11 e aí, irmão, vira uma salada, né? Agora, vamos lá, o capítulo 10 nos mostra Jesus como nosso sumo sacerdote perfeito. E diante de tudo que ele fez e ele é superior aos anjos, a Moisés, é superior ao sumo sacerdócio araônico, porque ele estabeleceu a nova aliança, sendo que seu sacrifício é superior a tudo o que o sistema levítico apresentava. E aí o autor apela à perseverança dos cristãos hebreus que estão em dúvida sobre o que fazer com a nova fé que conheceram. Então, o capítulo 10 está trabalhando isso. Eles receberam uma nova fé, mas o que que faz? E aí ele adverte contra a atitude de quem está pensando em desistir. E aí é onde ele vai trabalhar a ideia de que não é possível voltar atrás sem um grande prejuízo. Entendeu? Por quê? Porque voltar às práticas do judaísmo seria o mesmo de se apostatar da fé. E por isso ele recomenda a confiança e a perseverança. Por quê? Porque a nossa cidade, a nossa recompensa não está nessa vida. Agora, nós vivemos, bem verdade, aquela tensão do já e ainda não. Então, em parte, nós já vivemos o reino de Deus, sentimos o reino de Deus, desfrutamos do reino de Deus, mas ainda não na sua plenitude, ainda não com todos os benefícios e tudo que Jesus prometeu no seu reino vindouro. Então, por isso que existe essa tensão do já e ainda não. O N.T. White vai trabalhar muito essa questão. E aí, diante dessa tensão do já e ainda não, o autor ele apela à fé e traz essa galeria, por quê? Porque Abraão, Enoque, Noé, Abel e muitos outros receberam a promessa de ver o Messias, de ver a salvação. Pergunto, eles viram? Não, eles morreram antes. Mas a promessa do Senhor não morreu. Então, seria diferente. Não é que quem tem promessa não morre. Quem tem promessa pode morrer. A promessa de Deus é que não morre. Entendeu? Então, se o Senhor prometeu, eu posso até morrer, mas o que Deus prometeu se cumpre. O meu saudoso avô, quando eu ainda era adolescente, Deus prometeu a ele que salvaria muitos da nossa família. Quando ele morreu, quando ele partiu para o Senhor, só era eu, ele e dois tios meus. Ele morreu. Hoje, a grande maioria da minha família, da minha parentela por parte de vô paterno, está nos caminhos do Senhor. Ele morreu, mas a promessa do Senhor, não. Ele morreu tal como Abraão, como Noé, como Enoque, sem ver, sem receber. Só que na eternidade, quando o Senhor o ressuscitar, ele verá com os olhos dele cumprindo ou cumprido aquilo que o Senhor havia prometido. Então, nossa vida, como a dos antigos cristãos hebreus, muitas vezes está entre a desistência e a persistência, né? Fala a verdade, irmão. O autor, eu já vi gente pregando o capítulo 11 de Hebreus, como se o autor tivesse em mente a ideia de que todo dia nós temos que estar no glória, estar lá em cima. Não. Esses homens, Abraão, Noé, Enoque, Abel e muitos outros ali, com certeza, com certeza, experimentaram momentos de
de desânimo, momento de tristeza, momento de desconfiança. E nós também, irmãos, somos assim. E nós não somos chamados, tá, para viver em todo tempo aquele sentimento de que vai dar tudo certo. Até porque na vida cristã, irmão, às vezes dá mais errado do que certo. Não na vida cristã, na vida diária. Porque o próprio Jesus falou: o que eu vou dizer, eu digo para que em mim tenhais paz. Aí vem a ironia, né, de Jesus. No mundo tereis aflições, né? Às vezes, para nós ter paz, significa ausência de problemas. Mas Jesus vai mostrar o quê? Que o segredo da paz não é a ausência de problemas, não é a ausência de guerras, mas é estar em Cristo. É estar em Cristo. Então, muitas das vezes nós estamos entre a desistência e a persistência. E o texto nos incentiva a não voltar atrás. Eu posso estar desanimado, eu posso estar triste, eu posso estar abatido, mas voltar atrás não, irmão. Então, por quê? Porque eu voltar atrás, em alguns casos, pode me levar à apostasia. E olhar para o passado, né? E sentir desejo de voltar a ele, né? É, não, não é o caminho que a Bíblia nos mostra. E aí nós temos aqui uma série de heróis, né? E essa série, ela foi pensado, essa lista de heróis, claro, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, mas foi pensado na intenção de nós olharmos para o passado e constatar que a vida com Deus sempre foi marcada por desafios, muitas das vezes sem comprovação palpável e humana, foi definida por aqueles que ousaram crer e não desistir da sua plena esperança. E essas pessoas dessa lista, Abel, é, Abraão, Moisés, né? Enoque, Isaac, Jacó e muitos outros eram pessoas frágeis como eu e você, pessoas que passaram por grandes problemas como nós, pessoas que foram mortas, perseguidas, mas o segredo é nunca desistiram. Por isso, o autor nos chama a ideia de que é hora de prosseguir, persistindo com plena convicção, pois Deus, que cumpriu sua promessa em Cristo, prosseguirá até que a sua igreja seja plenamente triunfante nesta vida e na eternidade. Mas vamos lá, vamos responder 4 perguntas nesse primeiro momento da nossa aula. A primeira pergunta é: qual é a vantagem da fé, a exemplo daqueles que creram? E aí, a resposta a essa pergunta é: a fé é importante porque é o princípio que dirige nossa vida em relação a Deus. Ou seja, sem fé é impossível se aproximar de Deus. E quando a fé não é muito amadurecida, enxerga-se Deus como um mero provedor. Aqui é uma outra questão que o autor está nos chamando, né? A atenção para um relacionamento pessoal com Deus, né? O Senhor não quer que tenhamos um, como eu posso dizer, um, um relacionamento de ídolo, né? Um relacionamento quando eu preciso de Deus, eu busco porque eu sei que Ele pode me socorrer. Não é esse relacionamento que o Senhor quer conosco. O Senhor quer conosco um relacionamento pessoal, um relacionamento onde pode ser que esteja tudo bem. Mesmo assim,
eu quero me relacionar com Deus. O relacionamento que vê Deus como um ídolo é um relacionamento onde, quando eu preciso da providência do Senhor, aí sim, aí o Senhor ele é o meu Deus, eu oro, eu jejuo, eu busco, enfim, tudo isso. E a primeira coisa que essa grande lista nos chama é a ideia de que nós devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, a pessoa acredita e espera que Deus ajude, especialmente de modo material. Mas a Bíblia diz que existem coisas muito mais importantes do que isso, como o perdão dos pecados, a vida eterna. E nossa existência terrena é muito breve comparada com a eternidade. E aqui é o foco da fé, né? Quando olhamos para os exemplos da fé citados aqui em Hebreus 11, vemos que o crescimento espiritual não implica a ausência de dificuldade e sofrimentos, até porque os problemas e desafios que enfrentamos são importantes para o próprio desenvolvimento da fé. Ou seja, nós amadurecemos, né, à medida que nós compreendemos que a fé ela é o combustível que nos aproxima de Deus. E assim, não me pergunte o porquê, irmãos, mas a escola que Deus, na maioria das vezes, usa para nos amadurecer é a escola do sofrimento, a escola da dificuldade, a escola da dor. Não que Deus seja masoquista, não, mas as lutas que passamos aqui, ela nos levam ao amadurecimento. Alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos continuar aqui. E aí a pergunta que fica, a segunda pergunta que temos que responder é: o que fazemos com a fé? O que temos que fazer com ela? Então a grande verdade é que tudo na nossa vida, a vida cristã, funciona pela fé. Então, para realizar qualquer coisa, precisamos primeiro depositar confiança em algo ou alguém. E a questão é: em que ou em quem colocamos a nossa fé? Então, há cristãos que acreditam religiosamente em tudo o que um líder diz, há pessoas que acreditam religiosamente em tudo que um cientista diz, né? Há pessoas que acreditam na sua própria cabeça, no seu próprio coração, mas a Bíblia, ela nos leva a um caminho que a fé deve ser depositada em quem é digno de crédito e fé, que é Deus e sua palavra. Então, a fé é o meio pelo qual as coisas funcionam e pelo qual existe um relacionamento real com Deus. E a fé é a absoluta confiança no que Deus, por meio da sua palavra, ensina. Isso aqui é interessante, né, irmãos? Será que nós temos uma absoluta confiança no que a Bíblia, enquanto palavra de Deus, nos ensina? Né? Então, na Bíblia, fé em Cristo significa agir baseado na palavra de Deus, e não no que vemos ou no que a sociedade diz ou faz, né? Então é muito interessante isso, né? Muito interessante. Tranquilo? Aí, se lembra que eu disse que o capítulo 10 e 11 eles trabalham juntos, né? Eles trabalham juntos. O autor está falando de fé é, no capítulo 11. No capítulo 10, ele vai nos dar uma receita muito interessante sobre
a importância de nos reunirmos como igreja para a fé. Capítulo 10, versículo 25, ele vai dizer, vai escrever o seguinte, ó: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que é muito interessante porque o autor fala para nós não deixarmos de nos reunirmos como igreja. Isso quer dizer que existem reuniões que às vezes pode ter uma capa, uma, uma, uma aparência de reunião como igreja, mas não é. E qual que é a reunião no qual nós nos reunimos como igreja? Primeiro, é aquela reunião que nos leva a um sentimento de não abandono da fé, mas, né, é um ajuntamento para a glória de Deus, para a edificação um do outro, para o louvor do Senhor, né? Então, o texto, ele fala sobre não abandonar a fé. E uma maneira, meus irmãos, ó, capítulo 10 e 11, o autor está trabalhando sobre não abandonar a fé. E uma maneira concreta de abandonar a fé é não deixar de se reunir como igreja. Irmãos, não é possível ser cristão autêntico sozinho. Não existe isso, tá? Ah, eu sou um crente, um cristão autêntico, mas eu sou sozinho. Ah, é assim, ó, é o que eu sempre falo. O nosso ajuntamento nem sempre produz salvação, porque às vezes nós estamos nos juntando só na questão social. E às vezes isso só leva no ajuntamento mesmo. Agora, a fé, a fé me leva ao ajuntamento como igreja. É impossível eu ser salvo e não sentir o desejo de me juntar com meus irmãos, de me reunir. Por quê? O nosso ajuntamento é importante? Porque é no nosso ajuntamento que acontece a edificação do corpo. Então, tem aquele que tem a fé mais racionalizada, aí a sua fé é regada com um pouco de emoção pelo aquele irmão mais emotivo. Há irmãos que têm uma fé mais emotiva, e aí essa fé é regada ou alicerçada na razão daqueles irmãos com a fé mais racionalizada. Os que estão sem fé são influenciados, são muitas das vezes reanimados por meio da fé dos irmãos. Então, a nossa reunião é um meio pelo qual o Senhor preserva, fortalece a nossa fé, né? Então, não é possível, né? Não é possível ser cristão autêntico sozinho, apenas dentro de casa, né? A vida com Deus envolve Cristo e a vida com Cristo envolve o corpo de Cristo. Qual é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Ah, eu me relaciono com Cristo, mas eu não me relaciono com a igreja, porque o meu negócio é com Cristo. Não, irmãos. Se eu me relaciono com Cristo, automático eu me relaciono com o corpo, porque o corpo pertence a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo morreu pela igreja. Interessante isso, né? Então, viver isolado não é a proposta do Novo Testamento. Então, o cristianismo não é algo que envolve somente a mente e coração. O cristianismo exige o exercício do perdão, dos dons, do serviço à obra de Deus, e que só é possível quando se vive envolvido com outras pessoas em comunidade. Então, sabe aquela frase que o pessoal fala, prefiro um cachorro do que gente? Prefiro um animal do que gente? Irmãos, essa frase ela vai na contramão do que a Bíblia mostra. Porque na perspectiva bíblica, eu tenho que preferir a pessoa, as pessoas.
mesmo elas sendo tão complicadas, tá? Porque pessoas não são fáceis, mas mesmo elas sendo tão complicadas, eu preciso decidir e querer viver as pessoas. Tranquilo? E aí, ele vai dizer que não estar em comunidade é um passo para a apostasia, que é um pecado imperdoável. E por que que é imperdoável? Porque esse pecado de apostasia está ligado à blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado de morte, né? Então, é, não se trata, quando falamos de um pecado de morte, falamos da apostasia, falamos de blasfemar contra o Espírito Santo, não se trata de alguma falha humana comum. A questão do pecado que não pode ser perdoado se refere à rejeição e à resistência completa a Cristo e ao seu sacrifício. Ou seja, apostatar significa rejeitar o evangelho depois de compreendê-lo plenamente, de ter se aproximado da comunidade da fé e experimentado a atuação de Deus no coração, preferindo uma vida de pecado e um pecado que não tem retorno. E isso é o que o autor está querendo trabalhar. Então, se gente como a gente do passado venceu pela fé, eu, você, nós também só venceremos pela fé, né? Pela fé. E aí, eu quero aqui a um pouco mais trabalhar essa questão dos cristãos sem igreja, porque estamos falando da fé. E eu acabei de mostrar para vocês a importância da igreja no processo de fé, que é o que ele está trabalhando no capítulo 11. Então, apesar de tantas perseguições, divisões, heresias, a igreja de Cristo continua viva e forte em nossos dias. E a verdade, meus irmãos, é que milhões de pessoas estão se convertendo a Cristo anualmente em todo o mundo. Todavia, as lutas extremas, externas e internas da igreja são inúmeras. E dentre os diversos problemas que a afligem, destaca-se a onda do cristianismo sem igreja, ou dos desigrejados. Então, na realidade, algumas das tendências da sociedade atual têm contribuído para a elaboração de um cristianismo diferente. E que cristianismo é esse? É um cristianismo de massa, personalizado e individualista. Então, quais são as características desse cristianismo? Primeiro, a rejeição da cruz. Há uma certa tendência de estabelecer a oposição entre a pessoa de Deus e o sofrimento. Nessa visão, todo sofrimento e sacrifício pessoal é rejeitado por muita gente que se diz cristã. Em grande parte do mundo evangélico, existe uma busca frenética da felicidade imediata. Como dizem alguns, quem tem Jesus não sofre mais. Pergunto, é verdade? Claro que não. Às vezes, quem tem Jesus sofre até mais do que quem não tem, né? Isso é um fato na nossa vida, né? Então, nós não podemos negar isso. Uma outra ideia que tem levado muitos cristãos aí a ser um desigrejado, ou sem igreja, ou a esse cristianismo sem igreja, é a espiritualidade individualista. Então, grande parte da espiritualidade de hoje é voltada para as experiências individuais e emocionais. E para muitos, a intensidade da experiência espiritual individual prova que a ação de Deus foi mais poderosa. Então, perdoar o outro, aumentar o salário da empregada,
ser um cidadão politicamente responsável, não são vistos como marcas da espiritualidade. São sinais. Por outro lado, sentir arrepios na coluna, paz no coração, gritar no louvor, desmaiar de tanto poder e outras coisas mais, são sinais de grande espiritualidade. E isso, irmãos, tem gerado no meio da igreja uma visão narcisista, que vê o irmão em Cristo como alguém que pode atrapalhar a espiritualidade profunda, pois Deus só é encontrado na individualidade e na experiência sensorial intensa. É uma tendência dos nossos cultos, né? É um culto emotivo, um culto cheio de lágrimas, cheios de emoção, e um culto individualista, né? Ontem lá na sede eu ensinava e dizia o seguinte: o Jonas Madureira tem uma série de pregações dele sobre o ministério pastoral e a comunidade. Ele fala uma coisa interessante, que ele, como pastor, ele sempre orienta os irmãos da igreja dele a cantar de olho aberto. E por que não de olho fechado? Porque quando eu fecho os olhos, eu estou entrando no individualismo em algo que é coletivo, porque o louvor é coletivo. Por isso que nós devemos trabalhar a questão do louvor congregacional, o louvor no qual toda a igreja participa, né? E claro, quem é que vai levar isso? A igreja a compreender, até essa compreensão do que é o louvor congregacional. O pastor, o professor, o mestre, o corpo de líderes que o Senhor levantar na igreja. Mas o problema é que, às vezes, na maioria, em algumas situações, o próprio líder é o primeiro a ser um narcisista espiritual. Rejeição de autoridade, né? Há gente que não quer fazer parte da igreja por não aceitar submeter-se a nenhuma autoridade. Isso é um pensamento que foi muito trabalhado, começa lá com Rousseau, né? E vai sendo trabalhado, principalmente ali no ápice do iluminismo, onde o que chega para nós é o seguinte: irmão Carlos, você é o centro das tuas vontades. Agora não existe mais Deus. É você que manda no seu destino. Kant vai dizer isso, né? Ele escreveu que o homem agora é o Deus do seu destino, né? Então, e assim, irmãos, estar em uma igreja, participar de uma comunidade implica submissão à autoridade. Não que essa autoridade vai impor, vai ser um coronel. Essa autoridade vai conquistar o respeito dos seus liderados, e essa submissão por meio do constrangimento do amor. Então, à medida que o pastor, que o líder, o diácono, o presbítero, ele trabalha, ele pastoreia, ele serve, ele ensina com amor, ele constrange os irmãos à submissão. Então, eu não sei se aqui nesse grupo, nessa sala de hoje, tem líderes, pastores. Ontem tinha bastante pastor lá na sala, e eu disse isso. Sabe por que muitos membros hoje não se submetem aos seus pastores? Porque os pastores querem impor por meio do coronelismo. Irmãos, e quando diz que Jesus ensinava com autoridade, não é que Jesus gritava, batia no púlpito, ameaçava. Jesus falava e com a sua atitude ele dava o exemplo. O exemplo fala muito e o exemplo constrange. Eu sempre, irmãos, tem uma cena que não sai da minha cabeça, eu sempre digo isso. Quando eu comecei a trabalhar no CAPED, o departamento de ensino aqui do campo de Santo André, teve um evento com as crianças, um evento muito gigante, muito grande na sede da nossa igreja. E aí, terminou o evento, estava conversando ali com uns dois, três irmãos, quando nós olhamos por meio do pátio, o pastor, que é o coordenador do CAPED, com a vassoura varrendo. Pergunto para vocês, qual foi a atitude de todos nós que ali estávamos? Ficamos de braço cruzado? O que vocês acham? Não. Exatamente, irmã Sueli. Nós ficamos constrangidos a fazer o mesmo.
E eu lembro que eu fui pegar a vassoura da mão dele, ele falou: não, meu irmão, eu tenho que ser o primeiro a varrer, porque eu sou servo. Quanto maior o degrau, mais servo eu tenho que ser. Irmãos, e aquilo me marcou, e é verdade. Então, é, essa autoridade que nós estamos falando aqui não é uma autoridade conquistada pela imposição, pelo medo, mas é uma autoridade conseguida, que se consegue mediante o constrangimento do amor. Mas há pessoas que não querem isso, né? Não querem prestar contas, muitas das vezes. Quando eu falo prestar contas da vida a uma pessoa, não é no sentido de ficar dando tudo o que acontece na sua vida para os seus líderes, mas é ter um compromisso, né? E muitos só querem procurar alguém que aceite a sua maneira de pensar. E viver em comunidade, irmãos, acima de tudo, é um desafio ao meu modo de pensar, porque eu posso estar lá na minha igreja, linda e maravilhosa, e de repente começa um debate sobre um assunto, e a maioria dos irmãos pensar diferente de mim. Eu não vou ser o alecrim dourado, achar que tudo que eu penso tem que ser como tudo tem que ser como eu penso. É errado, irmão. E até mesmo o próprio pastor precisa ter isso em mente. Uma certa ocasião, um pastor disse uma frase muito infeliz: a última palavra aqui é a minha. Ele não disse isso no sentido de que a membresia se reúne, discute, e claro, ele como pastor responsável da igreja, ele vai ter que dar um veredito ali, mas ele disse no sentido de que pouco importava o que os irmãos falavam. E não é bem por aí, né? Então, mas há pessoas que às vezes não querem isso, não querem ser desafiadas, não querem ser constrangidas. E muitas dessas pessoas são críticas. Elas só não criticam a si mesmas, mas se sentem a donas da verdade, sendo, na verdade, escravos dos seus próprios interesses pessoais. E o quarto motivo dessa crescente da igreja, dos cristãos sem igreja ou desigrejados, é o consumismo da fé. Por quê? Porque hoje há igreja para todo tipo. Então, muitos hoje veem a igreja e o próprio evangelho como uma mercadoria a ser consumida, não como algo que precisa de compromisso, mas eles querem apenas ser clientes das igrejas, não membros. Em alguns casos, há aqueles que se costumam frequentar diversas igrejas. Numa ele consome uma mensagem, noutra consome outra, numa eles compram louvor, outras eles ganham louvor. E aí, irmãos, diante disso, eles não se tornam servos, prontos a doar-se pelo reino ou para o reino. Então, são pessoas que, na maioria das vezes, querem apenas ser agradadas, não enxergam o conceito de corpo, de coletividade, não conseguem ver que a obra de Deus é sustentada pelo esforço de todos, de todos. E aí eu quero fechar esse pensamento, para nós avançarmos aqui na nossa aula, dizendo que o Novo Testamento afirma a necessidade da igreja local. Sem a igreja local, né, é, fica complicado a questão da nossa fé, porque a igreja local ela é a expressão concreta da igreja universal, da igreja invisível, né? Então, precisamos ter isso em mente. Tranquilo, meus irmãos? Alguma pergunta até aqui? Nenhuma pergunta? Ô, pastor Sérgio, boa noite. Vale, boa noite, meu irmão. Bem, só fazer uma colocação em cima aí do que você estava passando aí para nós. A Bíblia vai falar para nós lá em Coríntios, né? No caso desses pastores que se acham que ele é o dono da igreja, que nós somos um corpo, né? É, que a igreja é um corpo em si, né? Ele sozinho não consegue tocar a igreja para frente. Depende de todos, né? Exatamente. É o que eu falei, é uma. Eu entendo, por isso que eu trouxe os dois lados, né? Se de um lado tem pessoas que não querem se submeter à autoridade de um líder, de um pastor,
de um presbítero, enfim. Por outro lado, há líderes que não compreendem a sua posição, e aí querem impor, se acham donos da igreja. Irmãos, ninguém é dono da igreja. Se eu me achar dono da igreja, se um pastor se achar dono da igreja, então para ele a igreja virou um comércio, uma empresa, ou algo de família. A igreja tem um dono. E quem é o dono dela? Aquele que morreu por ela, saber o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais é o dono da igreja, né? Então tem essa situação sim. E claro, como você colocou aí, não é o foco aqui, mas assim, um pastor bíblico ele vai entender que ele não faz nada sozinho. Na verdade, irmãos, um pastor bíblico, o que eu vou falar aqui pode parecer até estranho, tá? Um pastor bíblico, ele faz um jeito de que o povo trabalhe e ele viva para aquilo que o pastor foi chamado. O pastor foi chamado para quê? Para cuidar das pessoas. Então, hoje nós temos pastores que, às vezes, por falta de sabedoria, enfim, ou maturidade, eles querem fazer tudo, como o irmão Douglas colocou. Isso traz um sério problema a longo prazo, irmãos, porque, a priori, principalmente, um pastor foi chamado para cuidar de pessoas. Ah, mas o meu pastor não prega bem, mas cuida bem das pessoas. Para isso que em toda igreja o Senhor sempre dá um mestre, um evangelista, um profeta, um pastor, né? Para a sua obra ele dá sempre um apóstolo, alguém que está pronto a abrir novos trabalhos. Então, o pastor não prega bem, mas tem um irmão lá que prega. Deixa o irmão pregar. E como pastor, eu vou cuidar de pessoas, né? Então tem esse lado também, de pastores, às vezes, que não compreende a chamada pastoral, que é, a priori, acima de tudo, cuidar de pessoas. Tranquilo? Alguma pergunta? Não tem? Vamos para o nosso texto 10, né? O texto 9 aqui já falamos dele e tal. O nosso texto 10, irmãos, ele vai trazer uma série de conselhos finais, né? Estão trabalhando aí já o capítulo 12 e o capítulo 13, né, de Hebreus, né? Então, ele no capítulo 12, né, ele vai continuar falando da questão das dificuldades. Então, quando enfrentamos, irmãos, as dificuldades, e imaginamos muitas das vezes estar no caminho errado. Meu Deus, a minha vida antes de ser cristão era uma. Depois que eu virei cristão, parece que a coisa piorou, né? E assim, o conselho que esse irmão, que o escritor dá aos cristãos é o seguinte: vocês precisam olhar para Jesus e ver seu exemplo, pois a vida do cristão deve ser semelhante à de seu Senhor. E cá entre nós, né, irmãos? Vamos ser sinceros, humanamente falando, a vida de Jesus, humanamente falando, nos modelos modernos, contemporâneos, não foi um sucesso. Começa bem, escolhe 12 pessoas que não encontrariam trabalhos no mercado de trabalho, ok? É traído por um deles, todos o abandonam, morre numa cruz, mas ressuscita ao terceiro dia, irmãos, e nos garante a vitória. Então, Cristo é o nosso maior exemplo, né? E aí, o escritor vai citar aqui Provérbios para reforçar a ideia de que as provações que enfrentamos têm a ver com uma coisa boa e importante, que é o quê? A disciplina de Deus para conosco. Quando fala-se de disciplina de Deus e tal, muitas pessoas têm medo, né? Só que a Bíblia diz que apesar de falhas que nós, como filhos de Deus, temos, a disciplina do Senhor, ela funciona como um tipo de mecanismo para nos colocar de volta no caminho.
Então, Deus não quer que nos sintamos superficialmente contentes. E aí, Deus providencia situações difíceis com a intenção de que aprendamos algo mais importante. Por isso, a ordem é: não se magoe com sua repreensão, com a repreensão do Senhor, mas a repreensão de Deus deve produzir contentamento, porque é um sinal de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Deus só corrige quem é filho, irmãos. Deus só trata com quem é filho, né? E aí, o pecado, ele prejudica muito a nossa percepção de mundo, né? E quando passamos por provações, por dificuldades, isso favorece o crescimento em santidade. Por isso, é importante manter o ânimo nos momentos de luta. E o texto no capítulo 12 adverte quanto aos momentos mais difíceis, né? Os momentos quando nos sentimos injustiçados, quando somos propensos a deixar de nos esforçar para ter uma vida que agrada a Deus. Então, diante disso, muitas das vezes o cristão ele é tentado a perder o ânimo, a esperança, só que somos convidados pelo Senhor, irmãos, a não tirar os olhos de Jesus no momento de dificuldade. Por quê? Porque nós temos os exemplos de fé citados no capítulo 11, que alcançaram as promessas, né? O capítulo 11, versículo 33, fala expressamente que eles alcançaram o cumprimento de promessa. E que promessa foi essa? A promessa de que tiveram suas vidas preservadas em Cristo. E isso faz com que eles tenham, né, com que hoje tenhamos também uma comunhão absoluta e direta com Deus. Então, nós precisamos ter essa compreensão. E aí, indo para a parte final, o autor vai dar uma série de conselhos, né? E é interessante que o livro de Hebreus comprova a grandiosidade e a superioridade de Cristo e como que nós evidenciamos, externamos a superioridade de Cristo, a graça de Cristo, a santidade de Cristo, o amor de Cristo, por meio dos nossos relacionamentos com o nosso próximo. E aí ele vai falar de, primeiro, hospedar anjos, sobre a hospitalidade, né, irmãos? Claro que hoje, devido circunstâncias, né, específicas do dia a dia, né, nós muitas das vezes não devemos colocar qualquer pessoa ou toda pessoa dentro de nossa casa, mas nós devemos sempre estar prontos a praticar a hospitalidade. Por quê? Porque na hospitalidade, irmãos, muitos hospedaram anjos e nem perceberam. E às vezes nós podemos estar fazendo o mesmo, né? Então, é claro que aqui ele está citando o contexto de, de Abraão, em Gênesis 18, né? Que receberam anjos, mas independente, eles nem pensaram, ah, é um anjo, eu vou. Não, eles viram aqueles homens de passagem, ofereceram hospedagem e depois descobriram que eram seres angelicais, né? Então, esses são exemplos, tá bom? Depois ele vai falar sobre a questão da família, né? Do matrimônio, da avareza. Então, uma das coisas que acontece quando caímos no pecado, irmãos, é a perda de referências. O pecado começa pequeno, mas ao crescer assume uma forma e um tamanho que fogem ao controle. Então, o nosso problema, como já dizia alguns filósofos, e principalmente Kierkegaard, é que ele quer ser igual a Deus, ou seja, o nosso problema é querer ser igual a Deus, né? Achar que nós, às vezes, temos controle dos nossos desejos,
temos o poder sobre quem somos. Na maioria das vezes, irmãos, antes mesmo de começar a fugir, já somos dominados pelo pecado, pelos desejos, né? Então, eu gosto muito dessa frase do Kierkegaard. E assim, irmãos, ao mesmo tempo em que quer fugir de si para não admitir a sua própria fraqueza, muitos cristãos, né, é, ficam, ficam refém, porque não querem compreender que a ordem bíblica é sempre fugir da aparência do mal. Irmão, não se banque, tá? Não queira ser o super-herói, ser o suprassumo. Não, eu consigo, eu não preciso fugir. Não, meus irmãos. O pecado, ele está aí e ele é o desejo pecaminoso, na maioria das vezes, é muito, mas muito maior do que nós, né? Então, o adultério, o amor ao dinheiro, eles representam, né, conforme o escritor aos Hebreus, uma ilusão de poder. E a Bíblia diz que a ilusão é bobagem. A vida deve ser vivida para honrar a Deus e abençoar outras pessoas. Então, as dificuldades, problemas, humilhações em que Deus nos coloca, serve para manter a nossa dependência dele e nos proteger da destruição pela nossa própria maldade, né? Pela nossa própria maldade. E aí vem uma pergunta, né, que o capítulo 13, versículo 7 nos faz. Lembre-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, os critérios de avaliação devem ser os das escrituras, não os da sociedade nem do mundo, né? Para escolha de um líder, de um pastor, de uma irmã que vai direcionar, vai dirigir o departamento, de um irmão que vai dirigir um trabalho. Por quê, irmãos? Porque o texto está sugerindo que a partir do momento que começamos a liderar, outras pessoas automaticamente nos olharão e nos imitarão. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem que aqui que é líder de departamento, ou pastor, ou diácono? Não tem ninguém? O Douglas, né? A irmã Simone, a irmã Maria de Paula, a irmã Emerson, a irmã Sueli. Boa. Agora eu tenho uma coisa muito séria para contar para vocês. O texto convida os seus liderados olharem para vocês e, mediante o resultado que a palavra de Deus produz em vocês, eles imitarem a fé de vocês. Agora eu quero fazer uma pergunta, irmão. Os nossos liderados podem imitar a nossa fé? Quem aqui dos que levantaram a mão falaria, ó, pro liderado hoje, pode imitar minha fé, estou no caminho certo. O irmão Emerson colocou que bênção. É isso mesmo, pessoal, porque veja só, não é de acordo, irmão Douglas também, não é de acordo com o que eu penso. Se eu vivo o que está nas escrituras, automaticamente as pessoas que me imitarem, elas seguirão as escrituras, que eu acho que essa é a proposta de qualquer líder, é levar seus liderados a trilhar o caminho das escrituras, a imitar o que as escrituras falam, a fazer o que as escrituras falam, né? Então, é muito importante isso. E aí, para nós já irmos aqui para o nosso final, as pessoas que vivem fielmente os ensinos da Bíblia,
incomodam as trevas e acaba por sofrer perseguições, né? E, e claro que hoje, no Brasil principalmente, existe perseguição, não é uma perseguição de morte física e tal, né? Mas é uma perseguição do campo ideológico, do campo acadêmico, do campo da fé, que eu falo sempre, tá, irmãos, que é uma perseguição pior. A perseguição física, a pessoa vai lá e te mata, pronto, acabou. E a perseguição ideológica? Todo dia você no teu trabalho escutando a- palavras ou conversas que vão contra as escrituras. Se você não estiver pronto, você corre o risco de abandonar a fé e retroceder. Por isso somos convidados a permanecermos firmes na fé, mesmo durante as perseguições, e mesmo que pareça difícil, né? E aí, quero fechar esse livro maravilhoso dizendo o seguinte, que o autor dos Hebreus nos chamam nem a 8 nem a 80, né? Nem a submissão irrefletida, nem a revolta. Mas ele nos chama a uma vida de equilíbrio, da verdade divina, correta e adequada. Por isso, devemos ter discernimento para trilhar o caminho da obediência aos nossos líderes, mas desde que esse líder seja bíblico, desde que ele ande de acordo com a palavra de Deus. Sérgio, o meu líder parou de andar conforme a Bíblia, meu irmão. Você deve levar isso, se você for muito amigo dele, conversa, o alerta. Ah, fiz isso, ele não deu ouvidos. Leva ao pastor, leva à igreja, para que a igreja trate, né? Então, assim, os nossos líderes, eles têm que ser, acima de tudo, transmissores da palavra de Deus. Sendo assim, irmãos, e somente assim, é que nós, né, enquanto liderados, sentiremos prazer em, em seguir, né, em trilhar o caminho e a mesma fé do nosso líder, né? Então, isso é muito importante para nós, tá? E aqui eu quero já ir para as considerações finais dessa aula e desse livro maravilhoso, alertando, meus irmãos, que acima de tudo, nós somos chamados, né? Nós podemos concluir, e eu quero abrir aspas aqui, a página 243 do nosso livro diz assim, ó, ser um crente salvo, ser um discípulo de Jesus, ser um cristão verdadeiro, pode ser bem mais difícil do que costumamos imaginar, ok? Não foi sem razão que o Senhor Jesus disse: é porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que encontrem. É difícil, porém é possível se fizermos como Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Confiando no Senhor, podemos viver a vida cristã e deixar de forma indelével suas evidências para serem vistas e verificadas pelo tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia. E aí, irmãos, chegamos aqui ao fim da Epístola aos Hebreus, uma epístola com ensinos profundos, alguns pontos de difícil compreensão. Porém, eu tenho certeza que através dessas lições que foram ministradas, que foram aqui debatidas, pudemos enriquecer o nosso conhecimento, pudemos conhecer melhor a palavra de Deus, e isso é o mais importante: conhecer e obedecer a palavra de Deus. Alguma pergunta, meus irmãos, em relação ao livro, em relação à aula? Não tem? Então, eu vou parar aqui a gravação, tá bom?
Semana que vem iniciamos livro novo, matéria nova, né? Espírito Santo. E eu aguardo vocês, né? Na primeira aula, já na terça-feira, nesse livro sensacional e nesse conteúdo maravilhoso.